o Banco Central mantém o Brasil vice-campeão mundial, hein? Olha só, Banco Central mantém o Brasil com a segunda maior taxa de juros reais do mundo, professor. Amadeu, é triste, né? Nós estamos só quem nos vence, entre aspas, é a Rússia, que está em guerra, vale lembrar, há mais de um ano e meio com a Ucrânia, como nós sabemos, né? Então, é inacreditável. E nós estamos sempre entre o primeiro, segundo, terceiro, quarto lugares, depende, há anos, na verdade, há décadas. E assim não dá, não é possível uma economia se desenvolver com uma taxa de juros nessa altura, né? O que acontece? Acontece que você transfere recursos do setor produtivo, dos consumidores, meu, seu, nosso, de todos que nos acompanham, para o setor financeiro. Essa que é a realidade. E não é possível o país crescer, precisaria crescer 5% ao ano, tal, seria um bom índice. Nós vamos crescer 2 esse ano, provavelmente, só possível com a diminuição da taxa de juros, que incentiva, claro, o comércio, a expansão da economia, comprar casa, etc, etc, etc. Teria de haver, portanto, uma mudança em relação a isso. É muito difícil, por quê? Primeiro, você tem a independência do Banco Central. Eu sou contra a independência do Banco Central, só para registrar. Tem a independência do Banco Central. Segundo, o presidente do Banco Central faz política, né? Ele é candidato aqui em São Paulo, se autolançou, ensinou a ser vice-presidente da chapa do Tarcísio de Freitas em 2026 à presidência da República. Isso nunca ocorreu na história do Brasil. Um presidente no exercício do Banco Central se lançar candidato a uma eleição. Um negócio assim inacreditável, inaceitável. Por outro lado, tem a questão da instabilidade política. Se o governo tivesse, por fim, uma participação no Congresso, um bloco mais sólido, que garantisse a maioria nos assuntos que são de interesse econômico do governo, e não tem, mas se tivesse, isso ia se refletir necessariamente sobre a taxa de juros, né? Então, em parte, ela é alta também por causa da instabilidade política e por causa de uma visão, dentro da minha interpretação equivocada econômica, da taxa de juros como um instrumento para segurar a inflação, porque a partir do pressuposto, se você abaixa os juros, aumenta o consumo, não há o número de produtos a serem oferecidos, consequentemente os preços começam a subir e por aí vai. Eu acho que é uma leitura muito primária, nós só podemos crescer, voltar a crescer como podemos e como desejamos, com uma taxa de juros que não seja a segunda, em taxa de juros reais, a segunda maior do mundo. Isso é impossível. E a atuação do atual presidente do Banco Central, Campos Neto, não é de um presidente independente, né, Guga? Pois é, longe de ser. Está virando agora o Sérgio Moro 2.0. O Lula até tentou compará-lo ao Moro, que, enquanto juiz, negociou o cargo de ministro da Justiça do governo Bolsonaro, pensando mais adiante até numa vaga no STF. Fez isso quando estava julgando aquele que era o maior adversário do Bolsonaro, Lula, colocando Lula na cadeia, impedindo o Lula de ser candidato e negociando com o maior adversário do Lula. Então foi, claro, um escândalo, deveria até ter sido maior esse escândalo, mas não deixou de ser. E aí tem agora mais um imitando, seguindo esse rumo, que é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, esse que, vestido de verde e amarelo, foi votar na eleição passada, mostrando, obviamente, que estava do lado do Bolsonaro, se reuniu já 2 vezes com o Tarcísio, pode ser uma opção tanto de ministro quanto de até candidato a vice, portanto, do Tarcísio, se ele concorrer à presidência, é alguém que está se colocando como um agente político, enquanto ainda presidente do Banco Central, que tem que ter uma relação supostamente agora de independência, também muito polêmica essa questão, mas que teria que ter pelo menos independência. Isso ele não tem, né? Porque ele está ligado, obviamente, à oposição. Tem até a história agora de que ele se reuniu e que ele fez comentários, criou intrigas e fez comentários depreciando o governo, enfim, às portas fechadas, às escondidas. Ele está com uma imagem muito queimada, parece mais um sabotador hoje em dia. Vamos fazer um recorte aqui. Se a eleição brasileira só fosse autorizado o voto para quem morasse, ou não, para quem trabalha na Avenida Faria Lima. Os Faria Limers. Certo.
o Campos Neto fosse candidato a presidente Sim. e só votassem os Faria Limers, qual o percentual de votos ele teria? Acho que ele venceria por WO, 100%. 100% Dos votos válidos. Dos votos válidos. Olha, chegou a hora do nosso giro de notícias. 1h mais 43 minutos. Essa é a hora certa do H-Visão, que tem responsabilidade e cuidado com os seus olhos. O glaucoma é a doença que mais prejudica as pessoas no mundo, na área da visão, inclusive podendo levar à cegueira. A notícia boa é possível prevenir, é possível fazer diagnóstico precoce e é possível tratar. A dica que eu dou, procure o H-Visão, diretor médico, Dr. Tiago Castro, Bambambam, da cirurgia oftalmológica, equipes em todas as unidades no Maranhão, no Pará e no Piauí. Tempo e temperatura. Águas Lindas de Goiás, mínima de 14 e máxima de 26. Curso superior com uma parte das aulas presenciais e o restante do conteúdo em sala de aula ativa, você só tem a oportunidade na Faculdade 7. Se sonha em fazer um curso superior em menos tempo e conseguir conciliar a vida profissional e acadêmica, chegou a sua hora. A Faculdade 7 traz para o Sistema Presencial Modulado de Ensino o Modulado 3. Uma semana de aula presencial a cada mês no período integral. Matrículas abertas. Aproveite essa oportunidade única no Brasil. WhatsApp 86999208914. Protagonize seu futuro. Faculdade 7. Inovação sem limites. Olha só, hoje foi dia de mais uma etapa da Operação Lesa Pátria. A Polícia Federal cumpriu hoje em 3 estados mandados de busca contra empresários de Santa Catarina suspeitos de financiar e fomentar os atos golpistas do 8 de janeiro de 2021.